Pessoal, falando então em gerenciamento da qualidade, né, de projetos, tá? Como eu já falei para vocês, já adiantei esse assunto um pouquinho, né, em alguns aspectos, a qualidade, quando a gente fala em projeto, está muito relacionado a você manter um mesmo padrão do início ao fim, né? Claro que a gente quer que esse padrão seja a perfeição ou próximo a ela, mas nem sempre isso é conseguido e nem sempre isso é desejável. Tá? Às vezes tem situações em que o que você, justamente, você quer algo com baixíssimo custo, que apenas te resolva uma situação emergencial e pronto. Né? Você não está necessariamente preocupado que aquilo tenha, digamos, as melhores especificações possíveis. Você quer muitas vezes fazer um projeto, às vezes até a nível emergencial. Né? Um exemplo disso, eu não sei se vocês lembram, foi em meu Deus, 2006, teve um apagão lá em Florianópolis que durou 3 dias. Não sei se vocês lembram que o pessoal está fazendo uma manutenção na ponte Hercílio, na Colombo Salles, e existia o cabo de energia que levava energia para toda a ilha, e era um único cabo. E o cara lá, ele fez alguma coisa lá que ele ia, enfim, ele ia fazer ali uma tarefa, que aí ele resolveu enjambrar, e ele tocou fogo num materialzinho ali, talvez para aquecer, enfim, para amolecer, sei lá o que que era, e aquilo se descontrolou, o fogo tomou conta do local, eles pularam dali para a água, né, caíram lá de cima da ponte, e aquilo pegou, e justamente por ali onde pegou fogo, passava o cabo que levava energia para toda a ilha, e o cabo se rompeu, certo? O que que aconteceu? A ilha não tinha mais energia, simplesmente a ilha inteira. Eles fizeram num projeto emergencial, eles colocaram postes de madeira, né? Claro que o padrão da Celesc é poste de concreto, tudo bonitinho, tal, especificação, ABNT, aquela coisa e tal. Eles fizeram todo um cabeamento novo de emergência, utilizando postes de madeira, que é o que eles conseguiram de mais rápido para colocar lá. E aquilo depois, eu lembro que eu passei lá em Florianópolis uns dias depois e estava tudo lá, aquele montoeira de poste, né? Tu via que, claro, a coisa foi feita assim em Jambrado, mas atendeu, né? Então, assim, qualidade houve naquele projeto, apesar de tudo, só que com, digamos assim, umas especificações inferiores, né? Não atendia aquilo a longo prazo, um poste de madeira daquele tendia a estragar, cair, enfim, né? E tempos depois eles fizeram daí um projeto mais elaborado e tal, eles trocaram, tiraram aqueles postes de madeira lá. Mas foi um projeto que eles tiveram que executar em coisa de 2 dias, foi uma coisa de emergência, assim. Então eles botaram as especificações no menor nível possível, enfiaram os postes de madeira lá, colocaram, puxaram os fios lá e tal, para poder alimentar a ilha, que ficou 3 dias no escuro. Era até engraçado na época, se você pegar, conseguir, deve ter no YouTube hoje, né, vídeos mostrando assim a ilha, toda ela assim, aquelas luzinhas de lamparina, de vela assim, né, e o resto do estado lá normal, né, com luz e tal. Então houve protesto, né, e tal, muita gente perdeu muito dinheiro por causa de gelo, descongelar carne, aquela coisa e tal, né. Pior, descongelava e não tinha como fazer muitas vezes, né, então complicou. Então, assim, quando a gente fala em qualidade, gerenciamento de qualidade, a gente está falando justamente em procurar fazer com que todo o produto colocado dentro do projeto ele esteja dentro de um padrão entre o mínimo e o máximo, entre o nível pequeno e o alto, né, que seja aceitável para aquele projeto. Então a gente tem que definir isso aí, certo? Não é apenas aquilo que a gente entende por qualidade quando a gente vai no supermercado e a gente diz, mas produto tal tem qualidade, produto esse não tem tanta qualidade. A gente se acostumou com essa palavra sendo utilizada desta forma, que é um dos significados. Mas em, opa, mas em termos de projeto, não. Tá? Não é apenas essa questão. A qualidade tem muito mais a ver com fazer igual do que propriamente com algo bem feito. Né? Aqui tem aquela frase que vocês devem ter visto já no Moodle, lá, que eu acho muito feliz, né, do Deming, que não se gerencia o que não se mede. Eu sempre falo em algo mensurável. Né? Então, se você não consegue medir algo, você não consegue gerenciar. Você não tem controle sobre. Não se mede o que não se define, então é importante a gente ter isso muito bem definido para saber como eu vou medir aquilo lá. Se é com uma trena, se é com uma régua, se é com uma bacia graduada, né? Então,
E não se define o que não se entende. Então, para eu definir alguma coisa, primeiro eu tenho que entender o que é aquilo, né, e tal. E não há sucesso no que não se gerencia. Né? Então, nossa busca é pelo sucesso, basicamente aqui, né? Mas para isso tudo, eu preciso, né, fazer o quê? Eu preciso fundamentalmente medir. Né? Então, eu só vou conseguir sucesso se eu conseguir medir. Tá? Isso não é uma verdade absoluta, tem coisas que não se mede, né? Tem coisas que a gente usa padrões subjetivos. Né? Eu sempre falo a beleza, né, de uma pessoa, de uma música, tem critérios objetivos, mas tem critérios subjetivos, tem critérios culturais e tal. Mas, fundamentalmente, tudo que eu consigo medir eu consigo, digamos, controlar. E isso é fundamental. Né? Eu consigo aumentar o meu grau de exigência ou baixar o meu grau de exigência, né? Sabendo onde eu estou pisando. Né? Quando eu falo em subjetividade, eu não sei onde eu estou pisando. Infelizmente, é o que acontece em muitos casos por aí. Ok? Vamos lá então, aqui, gerenciamento da qualidade. Na verdade, na parte de planejamento não tem muito o que falar, né? Eu até cito alguma coisa, mas é basicamente planejar o gerenciamento da qualidade, que é definir quem vai cuidar do quê, tá? Então, por isso que eu digo que é um pouquinho mais rápido, só dou uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre a questão da qualidade, mas aqui, né, ó, conforme segundo o PMI, né, um projeto com qualidade é aquele concluído em conformidade aos requisitos do projeto. Né? Então, o requisito do projeto, né, seja ele, né, para um churrasco, seja para uma casa, seja para uma hidrelétrica, né, o projeto deve produzir o que foi definido e adequações ao uso, né, deve satisfazer as reais necessidades dos clientes. Eu sempre digo assim, ó, você tem a ilustração aqui, ó, né, o Made in China, né? Então, muitas vezes a gente fala, mas é produto chinês. A gente passou a associar produto chinês a produto de baixa especificação técnica, né? De baixa qualidade. Tá? E hoje a gente sabe que não é bem isso. Né? O que acontece? A China hoje, ela produz aquilo que você encomenda para ela. Né? Então você vai pegar lá um celular top de linha, né? Samsung, Apple, coisas do tipo, né? Para ficar nos exemplos bem básicos. Muita coisa é feita na China e muita coisa é feita com umas especificações técnicas absurdas, assim, beirando o absurdo, certo? Mas eles fazem. Agora, obviamente, se eu vou lá para eles e digo, olha, eu quero fazer a mesma coisa, só que com peças mais, né, bem mais simplesinhas, meio para enganar o cliente mesmo, eles fazem também. Né? Aliás, isso me lembra um vídeo. Tem um canal do YouTube muito bacana que é o acho que é MW Informática. O cara ele comprou o que ele comprou mesmo? Ele comprou um aparelho celular através do acho que foi lá do AliExpress, né? Que é para ser uma versão barata, mas né, eles vendem como sendo equivalente, se não me engano, ao Galaxy S20, uma coisa assim. Eu vou ver se eu coloco lá para vocês, é curioso essa questão da qualidade. E aí ele recebeu, já sabendo que a coisa provavelmente não era muito do jeito que eles falavam. E é interessante a forma como ele vai mostrando todas as especificações, o que era vendido com o que realmente foi entregue. Para vocês terem uma ideia assim, tem coisas ali que dá para rir, tem coisas que realmente você vê, nossa, como é que os caras conseguem, né? Mas realmente isso acontece. E eu achei muito bacana o vídeo. Eu vou depois postar falando sobre a questão de qualidade, tá? Então, assim, ó, o que define a qualidade, principalmente, não só aos chineses, mas a qualquer tipo de produto, é o cliente. Eu é que vou dizer o que eu quero que seja entregue. Tá? Então, a gente vê muito produto, porque produto chinês ele não tem qualidade. Né? Por que ele não tem qualidade? Alguém quis que ele não tivesse. Tá? E não necessariamente é o chinês. Né? A China faz o que você pedir. Né? A China, ela ao mesmo tempo que ela faz produtos feitos assim para enganar a gente, né? Para enganar, não vou nem dizer trouxa, porque todo mundo tá sujeito a isso, tá? É, assim, a China produz também coisas extremamente complexas, viadutos, pontes, com assim especificações técnicas que você não encontra aqui no Brasil.
certo? Eles estão agora em vias de ligar um reator de fusão nuclear, né, para produzir energia, né, que o calor gerado internamente né, é cerca de 100 vezes mais quente do que o Sol. Né? O Sol ele tem ele tem uma temperatura da ordem de acho que 5 milhões de graus Celsius. Tá? Posso estar mais ou menos estou chutando um pouquinho, mas é algo assim. O tokamak que eles estão lá para ativar, ele vai chegar a 100 milhões de graus Celsius. Então, só nesse cálculo, brincando aqui, são 20 vezes mais quente do que o Sol, né? Aqui na Terra. Tá? Então, isso é produto chinês, é especificação técnica chinesa e tal. Quer dizer, não dá para associar chinês agora com coisa mal feita. Eles fazem mal feito se você pedir que faça. Tá? Mas, enfim, voltando aqui ao texto, né? Então, conformidade aos requisitos. O cliente pede, o cliente manda, eles fazem o que pede. Isso é fundamental em projeto, mesmo que eu seja gerente de um projeto. O meu cliente pediu para fazer usar um produto, uma matéria-prima, sei lá, é, assim, de qualidade duvidosa ou com uma especificação técnica inferior, o que eu tenho que fazer? Eu vou aceitar o que ele me pediu e vou fazer. Eu tenho que entregar o que ele me pede, ok? Então aqui, ó, o gestor deve levantar as necessidades e expectativas dos usuários, né? Claro, no caso ali, muitas vezes o usuário é o próprio cliente, ok? Com relação ao projeto, especificar formalmente as mesmas e após validá-las com o cliente, ou seja, pegar a assinatura, pegar ponto a ponto, olha, é isso, é assim, é assado, é isso, né? Deve comprometer-se a entregar tudo aquilo que foi especificado e nada mais do que isso, tá? Tem que cuidar muitas vezes o que eles chamam de gold plated. Gold plated é folhado a ouro. Né? O que é folhado a ouro? Geralmente o pessoal de projeto eles falam isso quando eles pegam assim um projeto que ele tem uma especificação técnica baixa e o cara dá uma disfarçada, faz um acabamento bem feitinho para disfarçar essa qualidade baixa do produto. Né, essas especificações técnicas duvidosas, ok? Então eles chamam que é folhear ouro, porque quando você folheia alguma coisa a ouro, parece que ela ficou mais importante, ficou, né? Ficou agora tem mais valor, né? E a gente sabe que não é isso, ok? Bom, os principais processos da parte de gerenciamento da qualidade são ali embaixo, né? Gerenciamento da qualidade, olha, planejamento da qualidade, garantia da qualidade e o controle da qualidade, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Olha só para ficar bem claro aqui as diferenças, né? Segundo o PMBOK, o que eu tenho no planejamento da qualidade, que é o principal de agora, né? Identificação dos padrões de qualidade relevantes para o projeto e determinação de como satisfazê-los, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer um projeto que me entregue um determinado tipo, perdão, um determinado tipo de produto que, por exemplo, tenha problemas com umidade e eu tenho que especificar lá que eu tenha no máximo 1% de umidade, né? Ou 0,1, né? Acho que fica melhor até, tá? E então eu tenho que criar condições para que esse projeto seja entregue e que o resultado dele me entregue um produto que tenha no máximo 0,1% de umidade, né? Então, por exemplo, seja um tijolo, uma cerâmica, né, que isso importa, seja sal, por exemplo. Eu já comprei sal, por exemplo, que eu paguei mais barato. Aí eu, né, peguei lá várias marcas de sal, eu peguei o mais barato, e tal. E me arrependi. Por quê? Porque a quantidade de umidade daquele sal era um pouco maior e fazia com que ele saísse em pelotinhas, né, todo meio grudado, né? Enquanto que o sal um pouquinho mais caro, ele tinha um nível de umidade menor e saía, né, apesar de ser mais caro, mas saía, né, bem fino assim, né? Então ali eu aprendi, por exemplo, que essa questão de qualidade está relacionada também a quando você vai comprar mesmo um sal, que é uma coisa tão banal assim, né? Tá? Muito bem. Então temos ali o planejamento da qualidade, que é o mais simples, vamos dizer assim, que é mais identificar a pessoa que vai cuidar disso, como, de que forma, que recursos vai utilizar. Aí temos o segundo item, realizar a garantia da qualidade, né? Que é o quê? Né? Aplicação de atividades de qualidade planejadas e sistemáticas para garantir que o projeto entregue todos os processos necessários para atender aos requisitos.
Aqui entra, como a gente fala, as ferramentas da qualidade. E não são só as ferramentas no sentido de tabelas, de planilhas e tudo mais, né, que a gente também utiliza. Mas são as ferramentas que garantem. É um gabarito, é uma régua, é um fio de prumo, certo? É aquele fiozinho, um barbante de nylon, né? Preso numa pedrinha, né? Ou, né? Vamos dizer assim, num extremo, tá? Que vá garantir, por exemplo, que a parede seja reta, né? Que elas estejam verticais, certo? Por exemplo, você utilizar uma régua resistente, né, de aço, para fazer com que a parede ela não tenha as famosas barrigas, certo? Então, a aplicação de atividades de qualidade planejada tem a ver também com isso, de você fazer instrumentos que você possa garantir que tal coisa está sendo controlada, que tal coisa está sendo feita e não está saindo desse controle, vamos dizer assim. Um exemplo de uma coisa que hoje cada vez mais a gente se preocupa menos, e se for pensar, é quase que eu posso pensar até como uma atividade de projeto, é a temperatura da água do carro, né? Se tu pegar carros lá da década de 60 até anterior a isso, era relativamente comum o carro ferver, né? A tampa estourar e sair água, sair aquele vapor, tudo e tal. Isso acontecia. Eu lembro que meu pai aconteceu 2 vezes, né? Ele tinha uma belina, com as 2 belinas aconteceu isso, tá? Que ele teve. E o que que acontecia, né? Você tinha uma situação onde o controle da temperatura da água era ainda um pouco insatisfatório, certo? Então acontecia da água superaquecer, ela começava a borbulhar, aquilo gerava pressão, gás e, né, estourava o sistema de refrigeração ali do motor, né? Tá? E para isso não tinha nem termômetro, assim, tu não tinha nada no painel que indicasse que o carro estava mais quente e tal, para que você pudesse monitorar isso daí, ou seja, garantir a qualidade do funcionamento do motor. Tá? Hoje em dia a coisa mudou, né? Na verdade, até hoje em dia, o que que acontece? Você tem um sistema muito mais eficiente no controle da temperatura do motor, né? E é uma coisa que eu já discuti com colegas, que eu digo assim, hoje você não precisa mais de um ponteiro de temperatura para medir a temperatura do motor. Porque, nossa, uma vez na minha vida eu tive um problema e não foi nem relacionado a isso, que estourou um cano da água do carro lá e vazou a água, ok? Mas nunca tive um problema da água superaquecer, simplesmente começar a borbulhar assim, né? O motor superaquecer. Porque hoje nós temos um controle eficiente disso. Então, o que que você tem num sistema de refrigeração ali do carro, né? Você tem ventiladores, você tem sensores em vários pontos do carro, do motor ali, certo? Que controlam essa temperatura, a temperatura da água. Você tem um sistema de expansão, caso aconteça, por exemplo, na água, por algum motivo a água ferver, ele não estoura o sistema, ele simplesmente expande e o sistema, ele depois de uma certa pressão, ele libera esse vapor, certo? Então, o controle é muito mais preciso hoje em dia, né? Então, essa garantia da qualidade, essas atividades que hoje é gerada pelo motor, o próprio sistema se autorregula, né? Então, é interessante isso, né? Mas num projeto você não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir essa qualidade através de ferramentas, né? Coisa que o carro já tem tudo lá bonitinho, pronto. Eu tenho que especificar isso dentro do projeto, né? Não sei se eu me estendi demais. Realizar o controle da qualidade. Esse é o último item, né? Então, aqui, ó, monitoramento de resultados específicos do projeto a fim de determinar se eles estão de acordo com os padrões que foram especificados, né, de qualidade e identificação de maneiras de eliminar as causas de um desempenho insatisfatório, né? Então, assim, você especificou uma meta lá, o piso de um apartamento. Hoje em dia é muito comum, assim, você tem aqueles pisos espelhados. Se você não souber uma pessoa que faça isso com qualidade, né? Você vai observar, só de você enxergar o piso assim, você já vai ver que eles estão desalinhados. Então, assim, como ele é praticamente um espelho, né, qualquer inclinação errada de um piso para outro, você consegue identificar.
Então, muito fácil ali você, se você não tiver uma pessoa muito preocupada em deixar ele extremamente bem colocado, né, e você tenha um piso que ele, os reflexos eles não são contínuos, né, vamos dizer assim, certo? Então, assim, o controle da qualidade, ele trabalha sim com, digamos, em fazer um levantamento estatístico, por exemplo, né? Vamos imaginar um prédio onde você tem lá um X número de paredes, né? Tentar pensar isso na forma de um projeto, né? Imagine que daí você tem as ferramentas, o pedreiro lá tem as ferramentas para fazer a parede reta, para fazer o reboco certinho, sem barriga, para fazer toda a pintura perfeita, sem partes mais escuras ou mais claras. Tudo isso ali você tem pessoas que cada uma delas, ao seu modo, vai tentar garantir a qualidade do que está entregando. Aí você vai lá e vai verificar cada uma dessas paredes depois de pronta, você vai fazer esse controle da qualidade, ou seja, eu vou verificar se existe alguma parede, estatisticamente falando até, se as paredes estão de acordo com o que foi encomendado pelo cliente. Né? Às vezes não é nenhuma encomenda, como é que eu vou dizer, explícita, né? Porque imagina, você não precisa especificar dentro de um projeto que as paredes têm que estar no esquadro, que têm que ser retas. É subentendido isso, né? Mas alguém tem que ir lá e verificar, né? Então, usar alguma ferramenta de controle, verificação, análise pode ser visual, pode ser através de um equipamento, né, que possa te detectar, por exemplo, áreas que estão assim fora do padrão, sabe? Cada vez mais nós temos tecnologias que nos indicam variações desejáveis e indesejáveis, né, em cima de um projeto. Então, esse realizar o controle da qualidade é quando você vai colocar isso na forma de tabelas, gráficos estatísticos. Por quê? Porque eu preciso saber, dentro de um padrão mínimo e máximo, o que é aceitável e o que não é. E o que não for, eu tenho que fazer o tal do retrabalho, que a gente falou agora há pouco na parte de custos, né? Ok? Os itens, bom, o que nós temos para hoje, digamos, principalmente é o primeiro ali, o gerenciamento da qualidade, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma das ferramentas ali, certo? Os outros dois ficam para um outro momento, né? Que é o realizar a garantia da qualidade, que eu só dei essa breve introdução, breve, né? E controlar a qualidade, ok? Então vamos falar então sobre o item 8.1, né? Então o planejamento da qualidade, tá? Não, aqui basicamente, um pouco além do que a gente fala que é especificar uma pessoa para isso, nós temos que identificar padrões de qualidade que são relevantes para o projeto. Ai, que coisa torta. Ó, faltou qualidade aqui. Né? Eu precisava de uma régua aqui junto do meu mouse aqui para poder fazer uma linha com qualidade. Ó, deixa eu pegar um livro aqui, vamos ver se funciona. Ó, vou utilizar um gabarito aqui, ó, quem sabe. Ó, vamos ver aqui. Quem sabe agora com utilizando uma régua. Ó, que lindo. Aí, ó. Então, agora eu tenho aqui uma ferramenta da qualidade, né? Um livro do Orson Welles, 1984, virou uma ferramenta, né, de garantia da qualidade das minhas linhas retas do mouse. Olha aí, ó. Então, tudo pode ser visto como uma ferramenta da qualidade, né? Tô rindo um pouquinho, mas não deixa de ser verdade. Para atender o projeto e determinação de como atender esses padrões. Ó, vou usar minha régua novamente aqui. Ó, ó que diferença entre fazer à mão. Opa, agora fui eu mesmo, agora eu caguei. Não adianta, quando o cara é ruim no mouse, nem um gabarito. Aqui, vamos lá, vamos tentar de novo. Olha só, estou usando a minha ferramenta da qualidade. Ah, e, ó, demora um pouco mais, mas eu faço. Ó. Aqui, mas que coisa linda, ó, como é bom usar um gabarito. No guia PMBOK, a definição de qualidade consta como o grau até qual um conjunto de características inerentes satisfaz as necessidades. Então, é aquilo que eu comentei antes, vai depender muito do cliente. Ele quer um produto com uma especificação técnica superior, né, o que a gente entende por melhor qualidade, certo? Normalmente isso tem um custo, né? Então, em qualquer área, né, você vai um produto que tem uma especificação técnica superior, você vai ter um custo maior.
né? Provavelmente porque teve justamente um custo para produzir essa especificação maior, né? A boa notícia é que no decorrer dos anos, né, as pesquisas, muitas vezes em cima de materiais, em cima de processos e tal, fazem com que o que há 30 anos atrás era uma especificação alta, hoje em dia já seja considerada uma especificação baixa, né? Um exemplo, se você pegar um automóvel da década de 60, de 70 e olhar, por exemplo, a distância que tem entre, por exemplo, a chapa de metal que compõe a porta do carro e o paralama, você vai ver que tem uma medida lá que dá uns 8 milímetros mais ou menos de espaço entre eles. Se você pegar um carro hoje, né, novo e tal, você for fazer essa mesma medida, você vai ver que de 8, né, caiu para 2, 3. Por quê? São especificações de qualidade, né, técnicas superiores, né, que faz com que hoje você tenha um computador com maior precisão, hoje você tem equipamentos que nos permitem trabalhar com medidas mais justas, né? Então, isso faz com que esse padrão suba, tá? Essa régua, né, como dizem, vamos subir a régua, tá? Então, muitas coisas que na década de 60 eram excelentes, hoje não atende. Simplesmente não atende. Hoje você é capaz de não conseguir entrar em mercados porque você está utilizando uma tecnologia ultrapassada. Tá? Então, essa é a boa notícia. Então, à medida que as especificações elas se tornam comuns, tende a baratear. E aí você pode adotá-las, ok? Vamos lá. Um dos desafios do GP é traduzir, então, essas necessidades identificadas ou implícitas ao gerenciar o escopo de um projeto, né? Então, isso que eu comentei um pouco antes, de você ter, por exemplo, certas coisas são óbvias, né? Por exemplo, uma parede dentro do esquadro, né? Outras coisas nem são tão óbvias, mas você precisa ter meios de especificar isso numericamente, né? Então, assim, por exemplo, você quer que, sei lá, o ambiente ele fique estabilizado numa temperatura que o cliente se sinta agradável. Bom, qual é a temperatura que ele se sente agradável? Para uns é 23 graus, para uns é 20 e tal. Você tem que ter um número e aí você consegue controlar, tá? Vamos lá? Falo muito, né? Plano de gerenciamento da qualidade. Então, aqui entra justamente essa primeira parte, né? Que é estabelece quais as políticas de qualidade serão adotadas, de que forma, quem, quando, né? Então, todos os elementos técnicos relacionados a isso. Estou usando a minha régua aqui, ó. Ó, então, meu livro que virou gabarito. Aqui, olha só linha reta agora, né? Que luxo. Como serão implementadas e gerenciadas durante o projeto? Olha só, né? Se a empresa já possui um sistema de qualidade ótimo, né? Melhor ainda, tá mais fácil você adotar isso dali e fazer os devidos ajustes. O plano deve estar alinhado com as diretrizes básicas desse sistema, ok? O plano de gerenciamento da qualidade deve ser criado pelo gerente de projeto e pela equipe e sua construção deve tomar como base a decomposição da IAP, né? Então, ou seja, eu vou pegar cada uma das atividades, eu vou olhar o que tem naquela atividade, eu vou olhar que tipo de ferramenta de projeto aquela atividade precisa, se precisa de algum equipamento específico para fazer o controle, né? Às vezes, como eu falei, às vezes o controle é um fio de nylon com a pedra na ponta, né? Então, aquilo pode ser o suficiente, né? Às vezes o controle, por exemplo, como é que um pedreiro hoje, essa é interessante. Como é que um pedreiro faz quando ele vai fazer o começo de uma casa para ver se a fundação tá reta, né? Então, a maneira mais simples que existe é o cara pegar uma mangueira de, sei lá, 20 metros, enche ela de água e você coloca lá, usa ela como um nível, né? Entre um lado e outro do terreno para verificar o mesmo nível que tem lá, tem aqui, né? É uma ferramenta de qualidade, certo? Então, é utilizada para garantir que a fundação da casa fique reta, certo? Né? Temos hoje outros, temos trenas, temos um monte de coisas, sim, temos, mas a ferramenta mais assim comum que era utilizada em lugares menores é isso, é uma mangueira,
tá? É a ferramenta de qualidade. Plano de gerenciamento, em resumo, podemos dizer que o plano de gerenciamento da qualidade deve conter toda e qualquer informação que oriente e sirva de base para os processos de controle da qualidade, né? E deve conter informações sobre quais os padrões esperados. Opa, olha só, ó, eu acabei de perceber que o meu gabarito ele tem que ter um gabarito para manter ele no lugar reto, não reto, mas um ângulo específico. Estão vendo? Então eu botei, estava um pouco reto, estava um pouco fora do padrão e eu já fiz tudo torto aqui. Tudo estava reto, mas ao mesmo tempo estava inclinado, o que não é aceitável. Ó. Deixa eu ver. Ó, agora de novo. Agora deu certo. Sobre então os padrões esperados e os requisitos mínimos. Nossa, eu não estou sabendo usar meu gabarito. Aí. Eita! Pois, esquece. Não deu certo a minha ferramenta. Tá? Vamos na mão mesmo. Ok. Aqui. Isso foi na mão. Ó. Tô quase lá. Certo? Então, esses requisitos mínimos e eventualmente máximos, né, para determinado tipo de situação. Né? A ilustração mostra uns tomates ali sendo medidos com gabarito, com um paquímetro. Né? Claro que é um exagero nisso daí, mas se você for olhar, você vai numa loja, você vai no supermercado hoje, você vai comprar ovos. Você tem ovos do tipo grande e ovos do tipo médio. Como é que é feita essa classificação? Existe um padrão de qualidade, existe uma grade que seleciona, né, o que passa pela grade é o padrão médio, o que fica na grade preso é porque é muito grande, então é o ovo tamanho grande, certo? Então tem uma especificação nisso dali, tá? Então tudo isso e são formas de você garantir um padrão, uma especificação que, né, traga essa qualidade, né, quando a gente fala em qualidade. Aliás, é interessante, não citei, mas a palavra qualidade, ela no inglês, ela deriva de igualdade. Né? Nós temos equality e temos quality. Né? Então, o equality é igualdade e qualidade é exatamente derivada dessa questão. Né? Então, essa igualdade de entregas. Então, se você compra um, caixa de 30 ovos do tamanho grande no supermercado A e vai no supermercado B, também vai ter 30 ovos grandes de outra marca, mas elas usam as mesmas especificações. Né? Então, tanto de tamanho lá para ser considerado um ovo grande, certo? A partir desse momento você tem o padrão de igualdade, ou seja, qualidade, ok? Vamos lá. Entradas, então, temos aqui plano de gerenciamento de projeto, né, já falamos um pouco, registro das partes interessadas, interesses que eles possam ter e tal, registro de riscos, por exemplo, que possam ser úteis para a questão de qualidade do projeto. Eu posso, de repente, ter uma especificação que imponha algum risco ou evite algum risco. Documentação dos requisitos, né, isso lá parte do escopo. Fatores ambientais e ativos de processos organizacionais, que é o nosso feijão com arroz aqui de entradas de projeto. E aí nós temos essas ferramentas que a gente vai passar o olho rapidamente e nós temos as principais saídas depois ali, ok? Tá? Custo da qualidade é basicamente isso aqui, ó. Nós temos o custo da conformidade, né, que é para você conseguir fazer com que tudo saia dentro do que você espera. E nós temos também o custo da falta de conformidade. O custo da conformidade é o quê? É dinheiro gasto para fazer treinamento, para comprar equipamento que garanta a qualidade do que você vai estar entregando, né? Um tempo para treinamento para executar de maneira correta, um tempo e custo para fazer a avaliação e inspeção, se está tudo dentro. Né? Então, tudo isso aí é dinheiro gasto durante o projeto para evitar falhas. E, ao mesmo tempo, por outro lado, você tem o custo da falta de conformidade, que é muito pior, né? Que é o chamado retrabalho, ou pior ainda, é o chamado descarte, onde você tem que partir do zero de novo. Né? Falhas externas, por exemplo, onde você tem ali falhas que são encontradas pelo cliente, que é algo muito ruim, que se for o cara for, sei lá, um youtuber, for alguém influente, pior ainda, né? O cara vai tocar isso e todo mundo vai ficar sabendo e vai causar prejuízo. Ok? Então temos responsabilidades, temos perda de negócios,
temos comprometimento de uma imagem, né? Tá? Muito bem, né? Então, o custo da qualidade tem da conformidade e da falta de conformidade, só para deixar bem claro, ok? Há algumas ferramentas que se utilizam, né, principalmente aqui, né, as ferramentas aqui que a gente pode especificar nessa hora, por exemplo, é, quando eu vou definir o gerenciamento da qualidade, eu vou definir que nós vamos trabalhar com gráficos de controle, ou com folhas de verificação, ou a partir de diagramas de causa e efeito, por exemplo, né? Então, é o momento no início do projeto, do planejamento, onde eu vou dizer que tipo de diagrama, né, ou que tipo de gráfico nós vamos trabalhar durante o desenvolvimento do projeto. E para isso é importante que eu saiba se a minha equipe entende isso aí. Né? Se sabe o que é um gráfico de controle, o que isso representa, se entende o diagrama de causa e efeito. Né? Então, tudo isso aí também está relacionado. Não é só eu impor de cima para baixo e dizer, olha, se virem para entender isso aí. Né? Aí é o caminho para o desastre. Tá? Aqui, por exemplo, um exemplo de fluxograma, ok? Né, onde eu posso colocar todos os itens e colocar o que acontece no caso de uma falha. Né? Ah, deu uma não aprovação, o que volta? Para onde que volta? O que tem que ser feito? Quem tem que ser avisado? Então, eu posso trabalhar também criando fluxogramas do projeto. Lógico que ninguém vai fazer isso aí para um churrasco, né? Mas existe toda essa sistemática feita e muitas vezes a gente acaba usando algo parecido, mesmo num churrasco, sem saber, né? O efeito comparativo, né? A quantidade de sal em relação ao que foi feito na vez passada, né? As músicas, enfim, a gente sempre faz aquela comparação. E isso é algo que a gente entende também por qualidade, né? Mesmo que numa situação informal, ok? Aqui um exemplo de checklist, de termo de abertura, por exemplo. Ó. Então, eu, por exemplo, já utilizei checklist para fazer correção de trabalhos. O TCC, que vocês vão apresentar, ou estão em vias de apresentar, também tem um gabarito desse tipo aqui, um checklist. Né? Então, por exemplo, você tem lá o sim ou não para vários itens, onde você no final vai verificando, né, a pessoa, né, tá, teve um não. Ah, ok, mas é um não, né, que dá para fechar o olho, ou não, teve muitos não, alguns sim e tal. Então, é uma maneira de eu verificar se ele está seguindo o que foi especificado lá no começo, né, do projeto de TCC. Ó, aqui seria um checklist, por exemplo, para um plano de gerenciamento de projeto, para eu avaliar se ele está correto. Né? Então, por exemplo, foram feitos fluxogramas para o processo do projeto. Tudo isso aqui eu tenho que definir antes de começar a execução do projeto. Tá? Importante repetir isso aí. Tá? Então, assim, na hora de eu pensar na parte de custos, eu tenho que definir quando que vão ser gastos, né, quando que os gastos vão ocorrer. Ok. Na parte de gerenciamento, eu tenho que definir de que forma eu vou fazer esse controle. Eu posso não ter em mãos um gabarito, né? Mas eu tenho que definir, eu vou usar o gabarito tal, vou mandar fazer um gabarito, eu vou usar um livro como gabarito, eu vou usar né? Enfim, eu tenho que ter os meios de controle já definidos nessa hora do planejamento, ok? Um outro exemplo aqui da casa da qualidade, né, que pode ser utilizado também como referência para você indicar especificações meta, deixa eu mostrar aqui, que estão aqui embaixo, né? Onde você tem aqui, por exemplo, comparativos aqui de peso entre os itens aqui são, acho que são celulares, acho que é isso, né? Agora, sim, tá? Então eu tenho ali, por exemplo, os pesos e eu a partir disso ali eu defino, né, os meus design targets que estão aqui embaixo, ó, né? Então eu tenho, por exemplo, lá os outros aparelhos pesando lá entre 157 e 193 e a minha meta é fazer um aparelho com 160. Né? Então eu tenho um número que eu quero atingir, certo? Aqui, por exemplo, eu quero fazer com 4 milímetros. Eu tenho aparelhos ali com 3, que de repente seja o top de linha, 3 milímetros, e um aparelho que ele é um pouco mais barato e tal, especificações técnicas mais simples, frouxas, né? Vamos dizer assim, que tem 8 milímetros. Eu quero atingir o meu que seja 4. Né? Então eu quero ser quase o top de linha.
ok? Então, isso é importante, porque nem sempre a gente tem como opção somente ser o melhor, né? A gente às vezes quer um lugar lá sendo o segundo melhor, estilo SBT, né? Isso é o que quer ser o vice, né? O vice na liderança, a vice-liderança da audiência, né? Engraçado, como ele sempre fez propaganda disso, SBT. Né? Eles ficavam felizes de ser o segundo colocado. Deixa a Globo lá e eu quero ganhar o segundo lugar. Aqui mais alguns exemplos, então, de ferramentas, né? Então você tem aqui os diagramas, né? Matrizes, tudo isso aí tem que ser definido. Então, como é que vai ser utilizado, né? Então, são mais ferramentas de projeto aí que podem ser utilizadas, ferramentas da qualidade, né? Que podem ser utilizadas para o controle, né? Em cima do que está sendo produzido, ok? Né? Exemplo ali, ó, diagramas matriciais, é o que mais se utiliza, é uma planilha de Excel, né? Tá? Basicamente é isso, é o nome técnico de planilha, tá? Aqui, ó, nós vamos utilizar esta ferramenta de planilha, né, para especificar alguma coisa em termos de gerenciamento da qualidade para o nosso projeto, né, projeto de vocês aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma situação onde eu tenho lá as fases, ó, por exemplo, aqui eu vou pegar esse terceiro aqui, ó, software, por exemplo, né? Qual é o requisito? Servidores estão configurados com software de alta confiabilidade e disponibilidade, certo? Só que assim, o requisito ele é um pouquinho ainda genérico. O que, que eu preciso? Preciso de algo mensurável, né? Vamos ver o que está como padrão, ó, de qualidade, né? Software do servidor, banco de dados e programa de gerenciamento, né? Devem ter capacidade de operação 24/7 com disponibilidade de 99,999% comprovada pelo fabricante. O que, que significa isso? 24/7 é ligado o tempo todo. Tá? Isso é um padrão que eles usam na área de informática, por exemplo, né? 24 horas por 7 dias de semana, certo? Disponibilidade de 99,9999 é... Ai, me esqueci agora, tem a ver com aquele lance dos 6 sigmas lá, tá? Mas assim, ó, isso significa que eu aceito que o programa ele tenha uma pausa de cerca de 1 hora por ano, que ele, a disponibilidade dele, ele possa ficar ausente, né, por exemplo, do sistema geral, ele possa ser reiniciado, alguma coisa assim, por 1 hora por ano, certo? Por quê? Atualização do aplicativo, né? Então, eventualmente, isso pode ser necessário para você fazer essa atualização, ter que reiniciar o sistema. Então, isso pode levar lá a sua 1 hora e tal. Então, assim, isso é o que eu posso especificar numericamente, né? Então, para uma questão de qualidade, um padrão de qualidade minha, né? Ok? Por exemplo, o primeiro aqui, ó, falei para o terceiro, mas vamos pegar o primeiro, diagnóstico. Né? Empresa de consultoria tem experiência comprovada em implementação de PMO, né? Project Management Office. Ok. O que, que eu posso colocar em termos de padrão? De preferência, algo também mensurável, né? Bom, eu posso colocar certificados. Olha só. A empresa deve ser qualificada como Microsoft Gold Certified Partner Enterprise System, ou seja, ela tem que ter um certificado, né? A empresa deve ser parceira do PMI como Registered Education Provider. Então, ela tem que ser registrada no PMI. A empresa deve apresentar pelo menos 5 atestados de capacidade técnicas, ou ACT, em projetos dessa envergadura. Ou seja, eu agora, a partir de né, um item, vamos dizer assim, não um genérico, mas subjetivo, talvez, experiência comprovada, o cara pode dizer que tem experiência e eu posso acreditar nele, ou eu posso pedir alguma comprovação técnica. Qual é a comprovação técnica? É o que está no padrão, certo? Então, à medida do possível, quanto mais eu colocar essa especificação de forma que eu possa medir, que eu possa contar, tem ou não tem, atende ou não atende, melhor para o meu projeto. Tá? E aí tem essa tabela de requisitos e padrões para vocês fazerem. Aqui, vamos lá. Mais uns minutos e a gente já caminha para o encerramento. Olha só. Acho que eu ouvi um ufa. Vamos lá, gente.
Olha só aqui, atividade de gerenciamento da qualidade. Deixa eu abrir numa outra aba aqui que fica melhor para mim. Né? Eu tenho aqui, ó, atividade, preencher a tabela com informações relacionadas à área da qualidade do projeto. Tem exemplos inseridos, olha só. Olha como eu sou um cara legal. Ó, 1 a 2 itens por pessoa, tá? Então, se vocês estiverem fazendo em dupla, né? Então, façam pelo menos um cada um, é importante. E eu digo, não é importante para eu dar uma nota, é importante para que você saiba se você fez corretamente. Eu vou pegar aquilo ali, eu vou corrigir, vou apontar o que, que eu vejo que precisa ser melhorado e tal. E eu não vou dar uma nota pelo trabalho, já falei para vocês isso. Eu dou uma nota pelo conjunto do que foi colocado. Então, vocês procuraram sempre postar dentro do prazo, vocês postaram todos os itens, né? Então, assim, procuraram realmente fazer as atividades, certo? Então, não vou avaliar no sentido de se errou mais ou errou menos. O momento de errar é esse. O momento de você errar, eu apontar o erro e você, opa, entendi, né? Ou agora está mais claro. É isso que eu quero de vocês, tá, pessoal? Então, assim, não se preocupem se você fez e não ficou exatamente do jeito que eu, né, estou achando que deveria ser, tá? Se eu apontar um erro, vejam apenas como, opa, tá, beleza, agora ficou mais claro, certo? Então vocês não estão sendo agora avaliados no sentido de errou ou acertou. Isso vai acontecer lá no projeto prático. Lá eu vou avaliar porque nós já passamos por tudo isso, então eu vou avaliar nesse sentido, tá? Então olha só, aqui eu tenho, deixa eu ver, acho que esse aqui não está compartilhado. Aqui, acho que é isso. Ok. Então aqui, ó, eu coloquei aqui um exemplo, dois exemplos. Aqui, ó, né? Então, exemplo, a base da IAP, né? Seria o número relacionado lá a um pacote de trabalho da IAP. Tarefa, né? Aplicar adesivo com a marca da empresa. Aplicar em cima de uma superfície, por exemplo, né? Requisito da qualidade. O adesivo aplicado na posição definida, né? Então, tantos milímetros em relação à parte de baixo, tantos milímetros, centralizado, ok? Papapá em projeto e com ausência de falhas, rasgos e bolhas. Então tem que cuidar com isso, né? Tu não vai entregar para o teu cliente o resultado, um item, né? Um produto onde tem um adesivo aplicado e apareça bolhas, né? Hoje é inaceitável isso, tá? Então bolha não pode ter, ok? O que, que eu vou usar como padrão mínimo ou máximo para esse item, essa atividade? Olha só, tolerância de 0,1 milímetro para o posicionamento do adesivo. Então, se eu tenho uma instrução dizendo aonde que eu vou colocar, certo? Eu tenho uma tolerância aceitável de até, né, 1/10 de milímetro para cá e para lá. Né? Ausência de bolhas. Né? Então, não pode ter. Se tiver uma bolha, refaça, elimine. Né? Não pode ter bolhas. Então, zero bolhas. Ferramentas de controle. Bom, para eu conseguir chegar nessa, né, dentro dessa tolerância, o que, que eu vou utilizar? Um gabarito. Né? Aí eu criei lá modelo AD02, né? E controle visual de folha, de bolhas, falhas e rasgos, né? Controle visual também pode ser utilizado, certo? Óbvio que o ideal é quando você tem algum equipamento que identifique isso, né? Mas como muitas vezes não existe ou é muito caro, não vale a pena a gente sempre pensar num equipamento. Então, no caso ali, o gabarito vai fazer com que eu coloque, por exemplo, né, o gabarito em cima da peça, vai ter o espaço definido para o adesivo, e naquele espaço do gabarito eu vou colocar o adesivo, ok? Sabendo que o gabarito já está me direcionando para colocar na posição perfeita, ok? Isso o gabarito faz. Aí depois eu vou olhar se eu coloquei bem feito, né? Eventualmente a forma de eu colocar possa ser melhorado, ou vou usar uma espátula ou coisas do tipo. E eu vou fazer um controle visual de bolhas, não pode ter bolhas, falhas, falhas no sentido assim, o adesivo veio com uma falha de cor, o adesivo veio com uma falha de plotagem da marca da empresa, né? E eventualmente até é possível rasgos, né? Então de repente fui passar lá foi aplicar o negócio lá e deu um rasguinho no cantinho né, do elemento, né, do adesivo, enfim, né? Então o que, que eu tenho que fazer? Tem que retirar e tal,
certo? Mas a ferramenta de controle está ali. Então, assim, o que, que vocês têm que pegar do projeto de vocês? Dois itens, deixa eu voltar lá, peraí. Aqui, ó. 1 a 2 itens por pessoa, tá? Se tu faz sozinho, tente fazer dois, né? Tente pegar duas atividades lá e pensar como é que eu vou encaixar, né, nisso aqui, né? Uma tarefa, aí especificar o requisito da qualidade. Ó, tem o segundo exemplo aqui também, né? Que é o mesmo que eu apresentei lá, tá? Meu Deus, tem um ISO a mais aqui, tem um S a mais aqui, tá louco? Deixa eu ter que corrigir isso aqui. Caramba, que vergonha. Não é ISO 9000, é ISO 9000. Ok. Olha só como eu sou legal, ó, já atualizou até a data, ó, 14 de julho. Então aqui, ó. Onde é que eu estava? Sim. Que tipo de atividade? Então, que eu vou criar o requisito da qualidade, né? Padrões mínimos ou eventualmente máximos, né? Então, pode ser coisas que têm um valor máximo que eu aceito também, né? E como é que eu vou fazer para fazer uma. Que tipo de ferramenta de controle eu vou utilizar? Aqui no caso desse aqui, ó, análise e validação dos certificados. Então eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa vai lá, vai olhar ó, o Microsoft Gold Certified Partner in Enterprise Systems. Ok. Como é que eu vou fazer? Eu pego esse certificado na mão e ok. Aí vai que o cara me fez um certificado falso. Né? Validação tem a ver com isso. Eu vou verificar eventualmente que tem um link lá, que tem um número lá, e eu vou entrar nesse link, eu vou colocar o código lá e ele vai dizer: olha, esse certificado é genuíno, é válido, ok? Hoje em dia tem muito isso, né? Então, os certificados que você recebe em PDF hoje pela internet, se você observar em todos eles, ou pelo menos deveria ter, embaixo tem um código, muitas vezes um site, um código onde você vai lá, digita lá e ele valida aquele certificado. Ele diz que realmente aquele certificado é genuíno. Porque senão, quer dizer, um cara com um pouco de experiência em Photoshop ou algo do tipo, ele vai lá, escaneia um certificado em alta resolução, muda lá o nome lá e pronto. Agora eu sou especialista em física nuclear por Harvard, né? Enfim, e é importante que tenha essa forma de validação, porque cada vez mais a gente vê situações onde as pessoas tentam furar né, isso aí e passar por alguém que não é. Né? Por quê? Porque vai ganhar uma boa lada de grana e depois, antes que o cara perceba, eu caio fora. Então, o que não falta é a gente tentando fazer isso. Tá? Beleza, pessoal? Dúvidas?